Parte 3. O silenciador. Deveria ter sido fácil, ele só precisava esperar. Ele era muito bom em esperar. Podia ficar agachado durante horas, imóvel em silêncio. Ele e o seu fuzil, um só corpo, uma mente. A linha indistinta, onde ele terminava e a arma conversava. Até o momento, a bala atirada parecia ligada a ele, presa por um cordão invisível ao seu coração, ao osso ligado à bala. O primeiro tiro o derrubara, e ele rapidamente atirou de novo, errando totalmente. O terceiro tiro, quando ele mergulhou no chão ao lado do carro, explodindo o para-brisas traseiro do Buick em uma nuvem de vidro inquebrável pulverizado. Ela havia ido para baixo do veículo. Sua única opção, na verdade. O que deixou duas para ele. Esperar que ela saísse ou deixar sua posição na floresta à beira da rodovia. E por um fim, a situação. A opção com menor risco era permanecer onde estava. Se rastejasse para fora, ele a mataria. Se ficasse onde estava, o tempo a mataria. Ele recarregou devagar, com o vagar de quem sabe que tem todo o tempo do mundo. Após dias seguindo-a, concluiu que a garota não ia a lugar algum. Ela era esperta demais para isso. 3 tiros não conseguiram derrubá-la, mas ela entendeu quais as probabilidades de 1/4 não atingi-la. O que teria escrito no diário? No fim, não seriam os felizardos a permanecerem vivos. Ela ia seguir os seus instintos. Rastejar para fora não tinha nenhuma chance de sucesso. Ela não podia correr, e mesmo que pudesse, não sabia qual lugar era seguro. Sua única esperança era o atirador abandonar o esconderijo e forçar a situação. Nesse caso, tudo seria possível. Talvez ela até tivesse sorte e o acertasse primeiro. Se houvesse um confronto, o atirador não tinha dúvidas de que ela se recusaria a ser derrotada sem luta. Ele viu o que a garota tinha feito ao soldado na loja de conveniência. Talvez estivesse aterrorizada na época. E matá-lo não devia tê-lo incomodado depois, mas o medo e a culpa não a impediram de encher o corpo dele de chumbo. O medo não paralisou Cassie Sullivan, como acontecia com alguns seres humanos. O medo, claramente, clareava seu raciocínio, fortalecia sua vontade, definia suas opções. O medo a manteria sobre o carro, não por ter receio de sair, mas porque ficar ali era a única esperança de continuar viva. Assim sendo, iria aguardar. Tinha horas antes do anoitecer. Até então, ela teria sangrado até morrer, ou estaria tão fraca devido à perda de sangue e desidratação, que seria fácil matá-la. Matar Cassie. Não Cassie de Cassandra, ou Cassie de Cassidy. Cassie de Cassiopeia, a garota da floresta que dormia, com um ursinho em uma das mãos e um fuzil na outra. A garota com cachos dourados, um pouco mais de 1,65 metros de altura, descalça, de aparência tão jovem que ficou surpresa ao descobrir que tinha 16 anos. A garota que soluçava mais nas profundezas da floresta A garota que soluçava nas profundezas da floresta escura como breu, aterrorizada em um momento, desafiadora em outro, imaginando se seria a última pessoa na terra, enquanto ele, o caçador, encontrava-se escondido a alguns metros de distância, ouvindo-a chorar até a exaustão levá-la para um sono inquieto. O momento perfeito para entrar silenciosamente em seu acampamento, encostar a arma na sua cabeça e matá-la. Porque era isso que ele fazia. Era isso que ele era, um matador. Ele vinha matando seres humanos desde o início da peste, durante 4 anos agora. Desde que ele tinha 14 anos, quando acordou dentro de um corpo humano que lhe tinha sido destinado. Ele sabia o que era. Matador, caçador, assassino. O nome não importava. O nome de Cassie para ele, silenciador, era tão bom quanto qualquer outro. Ele descrevia seu objetivo, extinguir os ruídos humanos. Mas não cumpriu o objetivo naquela noite, ou nas noites seguintes, e a cada noite aproximava-se furtivamente um pouco mais da barraca, andando lentamente sobre a forração das folhas em decomposição e o solo lamacento, até sua sombra surgia na estreita abertura da barraca e cair sobre ela.
A barraca estava tomada por um cheiro, e lá estava a garota adormecida, agarrada ao ursinho de pelúcia, e o caçador segurando a sua arma. Um sonhando com a vida que ele tirara, e o outro pensando na vida em que iria tirar. A garota adormecida e o matador, tensionando matá-la. Por que não a matou? Por que não conseguia matá-la? Ele disse a si mesmo que aquilo não era sensato. Ela não podia ficar naquela floresta indefinidamente. Ele poderia usá-la para levá-la aos outros, da sua espécie. Seres humanos eram animais sociais. Eles se amontoavam como abelhas. Os ataques contavam com uma adaptação crítica. O instinto evolutivo que os impeliu a viver em grupos foi a oportunidade de matá-los aos milhões. O que os seres humanos diziam? Era nas grandes quantidades que estava a força. E então ele encontrou os cadernos e descobriu que não havia plano, nenhum objetivo real a não ser sobreviver até o dia seguinte. Ela não tinha para onde ir e ninguém a quem procurar. Ela estava só, ou acreditava que estava. Ele não voltou ao acampamento dela naquela noite. O rapaz esperou até a tarde do dia seguinte, sem dizer a si mesmo que estava lhe dando tempo para juntar suas coisas e partir, não se permitindo pensar em seu choro silencioso e desesperado. Às vezes, acho que sou a última pessoa na Terra. Agora que os últimos minutos do último ser humano se estendiam sobre o carro da rodovia, a tensão em seus ombros começava a diminuir. Ela não ia a lugar nenhum. Ele baixou o fuzil e agachou-se junto à base da árvore, girando a cabeça de um lado para o outro a fim de aliviar a rigidez da nuca. Estava cansado. Não havia dormido bem ultimamente, nem comido. Tinha perdido alguns quilos desde o surgimento da quarta onda. Ele não estava muito preocupado. Ele tinha previsto algum tipo de pressão psicológica e física no início da quarta onda. A primeira morte seria a mais fácil, mas a próxima seria... A primeira morte seria mais difícil, mas a próxima seria mais fácil, e a seguinte ainda menos complicada, porque é o fato. Até mesmo pessoas muito sensíveis podem se acostumar a coisas extremamente insensíveis. A crueldade não é um traço da personalidade. A crueldade é um hábito. Ele afastou o pensamento. Dominasse de cruel o que fazia implicava que tinha uma escolha. Escolher entre a sua espécie ou os da espécie não cruel. Escolher entre os da sua espécie e os de outra espécie não era cruel. Era necessário. Não fácil, principalmente quando se tinha vivido nos últimos 4 anos fingindo ser diferente deles, mas necessário. O que suscitava essa questão preocupante? Por que não a tinha matado no primeiro dia? Quando ouviu os tiros no interior da loja de conveniência e o seguiu de volta ao acampamento, por que não a matou, então, enquanto ela estava deitada no escuro chorando? Ele poderia justificar os 3 tiros que não atingiu o alvo na rodovia. Fadiga, falta de cansaço, o choque de vê-la outra vez. Ele tinha suposto que a garota iria para o norte, caso deixasse o acampamento, mas não que voltaria para o sul. Sentiu uma repentina carga de adrenalina, como se tivesse virado uma esquina e dado de cara com um garoto que havia muito não via. Esse motivo certamente o fez errar o primeiro tiro. O segundo e o terceiro ela podia pôr na conta da sorte. Sorte dela e não dele. Mas e aqueles dias em que a seguiu, entrando sorrateiramente no acampamento, enquanto ela estava fora, em busca de suprimentos, procurando ele mesmo algum tipo de coisa útil entre seus pertences, incluindo o diário, no qual ela tinha escrito: às vezes, na minha barraca, tarde da noite, tenho a impressão de que ouço as estrelas raspando o céu. E aquelas manhãs antes do raiar do sol, quando deslizou por entre as árvores em silêncio até onde ela dormia, determinada a matá-la daquela vez e a fazer o que tinha treinado a vida toda para fazer. Ela não era sua primeira vítima. Ela não seria a última. Deveria ter sido fácil. Ele esfregou nas coxas as palmas das mãos escorregadia. Estava frio entre as árvores, mas ele estava pingando de suor. O rapaz passou a manga da camisa sobre os olhos. O vento na rodovia. Um som solitário. Um esquilo desceu correndo por uma árvore próxima.
indiferente à sua presença. Abaixo dele, a estrada desaparecia no horizonte, em ambas as direções, e nada se movia, exceto o lixo e a grama que se curvavam sobre o vento solitário. Os abutres encontraram os 3 corpos caídos no meio da estrada. 3 pássaros gordos andaram cambaleantes para uma olhada mais atenta, enquanto o resto do bando circulava nas correntes de ar acima. Os abutres e as outras aves de rapina apreciaram a explosão populacional. Abutres, corvos, gatos selvagens, bandos de cães famintos. Ele tinha tropeçado em mais de um cadáver dilacerado que claramente tinha sido a refeição de alguém. Abutres, corvos, o gatinho malhado da tia Miller, o chihuahua do tio Herman, moscas varejeiras e outros insetos, vermes. O tempo e as forças da natureza limpariam o resto. Se Cassie não saísse, morreria debaixo do carro. Minuto após o seu último suspiro, a primeira mosca chegaria para botar os seus ovos. Ele afastou a imagem repulsiva. Aquele era um pensamento humano. Tinha-se passado apenas 4 anos desde seu despertar, e ele ainda lutava para enxergar o mundo com os olhos humanos. No dia de seu despertar, quando viu o rosto da sua mãe humana pela primeira vez, irrompeu em lágrimas. Ele nunca tinha visto nada tão maravilhoso ou horrível. Para ele, foi uma integração terrível, não harmoniosa e rápida, como alguns despertares de que tinha ouvido falar. Ele supôs de que dele tinha sido mais difícil do que outros porque a infância do seu corpo hospedeiro fora feliz. Psiques humanas bem ajustadas e saudáveis eram mais difíceis de serem dominadas. Tinha sido e ainda era uma luta diária. O seu corpo hospedeiro não era algo separado dele que pudesse manejar como uma marionete em um cordão. Era ele. Os olhos que costumavam ver o mundo era dele. O cérebro que usava para interpretar, analisar, sentir e lembrar o mundo era dele, estimulado por milhares de anos de evolução humana. Ele não estava preso dentro dele e não carregava nele. Ele não estava preso dentro dele e não cavalgava nele, conduzindo como um jóquei montado em um cavalo. Ele era esse corpo humano e o corpo era ele. E se alguma coisa acontecesse com ele, e se, por exemplo, morresse, ele pereceria com o corpo. Era o preço da sobrevivência, o custo da última e desesperada jogada de seu povo. A fim de livrar o novo lar da humanidade, ele teve de se tornar humano. E sendo humano, tinha de dominar-se sua humanidade. Ele se levantou, não sabia o que estava esperando. Cassie de Cassiopeia estava condenada. Era um cadáver que ainda respirava. Estava gravemente ferida. Correr ou ficar, não havia esperança. Ela não tinha como tratar do ferimento, nem ninguém em quilômetros de distância que pudesse ajudá-la. Tinha um pequeno tubo de pomada antibiótica na mochila, mas não tinha um kit de suturas, tampouco ataduras. Em alguns dias a ferida ficaria infeccionada, surgiria a gangrena e ela iria morrer, supondo que outro matador não surgisse nesse interim. Ele estava perdendo tempo. Assim o caçador da floresta levantou-se, assustando o esquilo. O animal disparou árvore acima como um símbolo zangado. O rapaz apoiou o fuzil no ombro e mirou no bilque, fazendo o retículo da mira movimentar-se de um lado para o outro do veículo. E se furasse os pneus? O carro iria desabar sobre os 4 aros da roda, talvez prendendo-a sobre a estrutura 1 tonelada, e então não poderia mais correr. O silenciador abaixou o fuzil e virou as costas para a rodovia. Os abutres que se alimentavam no meio da estrada ergueram os pesados corpos no ar. O vento solitário parou de soprar, e então seu instinto de caçador sussurrou: "Vire-se!" Uma mão ensanguentada surgiu debaixo do chassi. Um braço a seguiu, e depois uma perna. Ele colocou o fuzil em posição. Observou-a pelo retículo, prendendo a respiração, e o suor escorrendo pelo rosto, fazendo os olhos arderem. Ela ia agir. Ela ia correr.
O rapaz ficou aliviado e ansioso ao mesmo tempo. Ele não podia errar o quarto tiro. Ele esperou. Perdão. Ele separou bem as pernas, endireitou os ombros e aguardou que ela se movesse. A direção não importava. Assim que estivesse em terreno aberto, não haveria onde se esconder. Mesmo assim, parte dele desejou que ela corresse na direção oposta, para que não tivesse de atirar em seu rosto. Cassie levantou o corpo, cambaleou de encontro ao carro por um momento. Endireitou-se, balançando precariamente sobre a perna ferida, agarrando o revólver com força. Ele posicionou a cruz vermelha no retículo, no centro da sua testa. O dedo ficou firme no gatilho. Agora, Cassie, corra. Ela se afastou do veículo com um empurrão. Levantou o revólver, dirigindo-se a um ponto de 50 metros de distância do rapaz. Girou 90 graus. Girou de volta. A voz chegou até ele, aguda e fraca no ar parado. Estou aqui. Vem me pegar, seu filho da mãe. Estou indo, ele pensou, pois o fuzil e a bala faziam parte dele. E quando o projétil lhe penetrasse no osso, ele também estaria lá, dentro dela, no instante em que ela morresse. Ainda não, ele disse a si mesmo. Espere até ela correr. Mas Cassie Sullivan não correu. A mira fazia seu rosto, manchado de terra, graxa e sangue do corte na face, parecer estar a apenas alguns centímetros de distância, tão perto que ele podia contar as sardas de seu nariz. O rapaz viu a conhecida expressão de medo no seu olhar, uma expressão que tinha visto centenas de vezes, a expressão que mostrava a morte quando ela olha para nós. Mas havia algo naquele olhar, algo que lutava com o medo, enfrentando-o, mandando que ele se calasse. Mantinha-o imóvel, movimentando a arma, não se escondendo, nem correndo, mas enfrentando. O rosto dela ficou desfocado no retículo. Suor escorria para os olhos dele. Corra, Cassie, por favor, corra. Na guerra, há um momento em que a última linha precisa ser ultrapassada. A linha que separa o que se considera importante do que a guerra total exige. Se ele não conseguir cruzar essa linha, a batalha estava terminada e ele perdido. Seu coração, a guerra, o rosto dela, o campo de batalha. Com um grito que ele só pôde ouvir, o caçador virou-se e correu.